Terça-feira, na quinta semana do tempo comum. Memória dos mártires São Paulo Miki e companheiros. Oremos. Ó Deus, força de todos os santos, que pelo martírio da cruz chamastes à verdadeira vida São Paulo Miki e seus companheiros, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte, firmes na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo, nascido no Japão em meados do século XVI, jovem sacerdote jesuíta, morreu crucificado em 1597, juntamente com 25 companheiros, entre os quais outros jesuítas, franciscanos e cristãos leigos. Consta que, naquela época, 200.000 cristãos foram martirizados. Não obstante a terrível provação, restou ali uma pequena comunidade cristã que não deixou apagar a fé em Cristo. Deixemo-nos tocar pela valentia dos mártires e mantenhamos vivas a fé e a expansão do Evangelho. São Paulo Miki e companheiros mártires, rogai por nós. No capítulo 7, nos 13 versículos que ouvimos do Evangelho de Marcos, encontramos Jesus diante de um escândalo, provindo dos mestres da lei e dos fariseus em Jerusalém, que adulteravam a lei e ensinavam a praticá-la do modo que lhes convinha. A conveniência deturpa o espírito da letra.
e torna a letra refém daquilo que mais apetece a quem comete este crime com a lei. E esta lei era a lei mosaica. A lei de Deus, dos 10 mandamentos, tinha se tornado muito comentada e destes comentários os rabinos fizeram tantos preceitos que acabaram codificados em códigos de postura, de observação, de culto e também de moral. Esses códigos eram, no conjunto, a Torá. Os judeus, então, que honravam a lei, tinham o dever de cumpri-la a capricho, mas os mestres da lei se encarregavam de torcer a lei a favor daquilo que lhes convinha. Isso continua acontecendo como uma tentação para todos, em qualquer tempo e lugar, em qualquer igreja. Há quem faça da palavra de Deus, há quem faça das ideologias, das teologias, tudo aquilo que mais lhe convém segundo o seu próprio pensamento, a sua ideologia. Adquirindo com isso a prática de uma mundanização da fé. Portanto, a mundanidade, o espírito da mundanidade, que o Papa Francisco condena e acusa na Gaudete et Exsultate, a exortação apostólica de 2019 sobre a santidade. Que tal? Como é que você lê a palavra de Deus com respeito pelo que ela contém, pela autorizada palavra interpretativa da Igreja Católica, ou mesmo da autoridade da sua igreja, se você é evangélico ou pentecostal? Ou você pega a palavra de Deus e faz dela o que acha melhor e se sobrepõe a Deus e no lugar dele para dizer o que a palavra deve dizer para você e para os outros? Como é que você interpreta a própria estrutura da sua igreja, estrutura sacramental, doutrinal, moral, teológica, as orientações provindas das nossas autoridades eclesiásticas? Como é que você se situa hoje nesta dispersão e confusão de ideologias totais? É preciso que nos salvemos de tudo isso, pedindo ao Espírito Santo e a Jesus que coloque a verdade brilhante diante de nós. Esta mesma verdade que levou Paulo Micke e seus companheiros ao martírio e que faz santos em todos os tempos. Cuidado com os falsos mestres da lei dos nossos tempos. Cuidado com as panfletagens, os vídeos. Cuidado com este abuso que se faz, inclusive, em ambiente virtual, para venda de produtos religiosos, para conquistar prestígios e para ter publicidade. Que o Senhor nos ajude. Estamos em tempos tão difíceis, ou mais, daqueles de Jesus. Que o Senhor nos conduza na justiça e na verdade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.